Nossa, foi mesmo. Vamos lá. 57, Evangelho de Filipe. O Senhor disse: Bem-aventurado aquele que é antes de existir, pois aquele que é, foi e será. Parece aquelas passagens do Evangelho de Tomé, né? O que que nós somos antes de existir? A gente tem aqui a diferença entre ser e existir. Isso vai ser importante. Eu não lembro, eu não saberia dizer para vocês, vou ficar devendo como é que ficaria os termos em grego, porque como o grego trabalha muito com a filosofia, talvez tenha uma pegada interessante aqui. Mas quando a gente fala em existência, né, voltando para a Índia, a gente vai falar de bhava, né, a existência do mundo, a existência cíclica, mesma coisa aqui. Eu tô me sentindo repetitiva hoje. Mas é o existir no mundo, é o estar no mundo sujeito às leis naturais do mundo, às leis biológicas, né, o nascer e morrer, e a essa prisão do corpo do mundo que não é uma prisão necessariamente ruim, o problema é que a gente permite que ela obscureça a visão da nossa alma enquanto a gente não abre os olhos. Então, bem-aventurado aquele que é antes de existir no mundo. O que isso está dizendo? Está falando da nossa verdadeira natureza, novamente, a nossa natureza espiritual, está falando do Logos em nós, está falando do Cristo em nós, aquilo que existe, que é, né? Está com o ser antes da existência. Bem-aventurado esse ser presente em nós, que existe antes da existência transitória, da existência que é finita, né? E também bem-aventurado aquele que já é desperto, né? Antes dele nascer ou não no mundo, ele já tem a consciência desperta, ou essa natureza interior. E ela também traz a ideia de atemporalidade, né? De imortalidade, porque ele é, foi e será. Ele é presente o tempo todo, ele não toma da taça do esquecimento, né? Ele está desperto. Então, bem-aventurados os despertos, os que abriram os olhos. Eu trouxe aqui também a imagem, gente, do Adão Kadmon, da Kabbalah, e do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, porque quando a gente fala em ser e homem primordial, homem celestial, ou Adão primordial, no gnosticismo, a gente vai falar justamente desse tipo de ideia, né? Do antropos, né? Aquele que se torna homem, aquele que se torna íntegro, aquele que reacessa a sua verdadeira natureza. Então, esse é aquele que é aquele que existe antes do Adão de barro, né? Aquele que realmente é o verdadeiro ser. E ele é em harmonia com o todo, ele está contido, né, em todas as forças do pleroma. Ele é a representação na imagem de um homem primordial, que é andrógeno, não é homem nem mulher, ele é esse grande antropos, essa grande humanidade que representa a totalidade do pleroma em toda a sua potência, em toda a sua perfeição. Então, esse é aquele que é, e é isso que a gente precisa recuperar, aquele nosso ser que foi perdido quando caiu, quando a nossa alma perdeu as asas, quando a gente foi separado, quando a ignorância obscureceu a nossa visão e fez a gente esquecer e fechar os olhos e começar a voltar os nossos olhos para os sentidos externos, né, a gente vai perdendo o contato com esse ser real, que é aquele que é. Então, esse Adão Kadmon, essa representação do homem primordial, ele tem em si, aqui na Kabbalah, Sefirot, que são as 10 sefiras que representam o cosmos manifesto na sua totalidade, né, dentro dos 4 mundos, lá da tradição judaica, é mais complexo. E ele possui essa coroa do Cristo e ele está em contato com a Ein Sof, que é a energia primordial. Ou na imagem do homem vitruviano, né, que ele está fazendo um pentagrama. O pentagrama hoje em dia parece coisa de bruxinha, né? O pentagrama, usar o colarzinho de pentagrama, mas não é isso. E o 5, na tradição gnóstica, ele também vai representar o homem primordial. O número 5, no apócrifo de João, vai ser dito que a pêntada é a década, e isso aí vocês vão achar no hermetismo, no pitagorismo, essas ideias também, né? A pêntada é a década, e isso vai ser o Pigera Adamas, o primeiro Adão, o Adão primordial, que não é um ser, não é uma pessoa,
não é uma entidade, é o grande antropos do universo, né? É uma coisa um pouco mais além da nossa cognição aqui. E aí eu lembrei do homem vitruviano justamente porque ele vai representar esse homem que está com a harmonia, né? Ele tem as medidas harmônicas, tem a simetria, ele está dentro do círculo que está contido no quadrado, tem aí uma visão do 5 dentro do círculo, me lembrou também a tradição gnóstica. E aí lembrou aquele que é antes de existir, porque essa é a busca do gnóstico, né? A busca do encontrar o verdadeiro ser, essa reintegração com a sua totalidade divina, ou tornar-se antropos, que Jesus instiga Madalena a se tornar antropos. Então a gente volta sempre a essa ideia do Adão Cadmon ou do homem primordial na tradição gnóstica também. E por último, a gente vai falar desse parágrafo 58 do Evangelho de Filipe. A superioridade do homem não é óbvia à vista, mas encontra-se no que está escondido da visão. De novo, o tema da visão. Por isso, o homem domina os animais, que são maiores e mais fortes que ele. Isso os capacita a sobreviverem. Mas quando o homem se separa deles, mordem e matam uns aos outros. Devoram-se porque não encontram nenhum alimento. Porém, agora que o homem preparou o solo, eles encontram o que comer. Primeiro, a gente tem a ideia, que é uma ideia hoje em dia, todo mundo está familiarizado, né? Chegou aí nas tradições esotéricas, na teosofia, entrou todos os movimentos New Age e tal, todo mundo está familiarizado com isso, que a humanidade passa por um ciclo de existência, desde o mineral, vegetal, animal, até o ser humano, e aí o ser humano possui a mente, e a mente precisa despertar a intuição para receber a centelha, ou despertar a centelha crística, porque ela já está em tudo, e fazer o caminho de retorno até se tornar um vivo, um Cristo. Então, resumindo, seria isso, né? Mas na tradição gnóstica, o que a gente tem, né? Na tradição gnóstica, a humanidade, primeiro, ela é inebriada, ela é cega, né? Totalmente cega, ela não se levanta, não caminha de pé, se arrasta pela terra e depois muito animalizada, né? Até que, no momento, a Sofia se compadece da humanidade e pede que a pronóia do todo envie um poder espiritual que a gente vai chamar da hipnóia da luz, que é essa gota da mente divina presente em nós. A pronóia é o nous, é a mente divina. A pronóia se derrama na humanidade, essa humanidade que era animalizada, que não tinha salvação, não tinha jeito, se arrastava aí pelo mundo, bebendo, matando e comendo, né? Não tinha mais nada além disso. Até que surge a centelha da hipnóia da luz, da mente divina, ela se insere em nós, como uma gota do oceano. Essa mente divina, ela vai representar a nossa capacidade intuitiva, que conecta a alma com aquilo que é do espírito. Na tradição da teosofia, eu chamaria isso de Budi, talvez. E Cristo de Atman, o sétimo princípio, né? Se a gente fosse fazer um paralelo aí para quem gosta. Então, a gente vai falar da superioridade do homem em relação aos animais, sim, nesse sentido, porque o homem é dotado de uma mente que, além de ser mais racional, não quer dizer que os animais não pensem, né? Quem tem cachorro e já conviveu com outros tipos de símios e golfinhos, etc., sabe que os animais pensam muito bem, só que eles têm um nível de reflexão que é limitada. Eles não têm essa autoconsciência que termina em crise existencial para a maioria de nós, que o ser humano tem, né? Então, essa mente que começa a pensar a existência, que adquire alguma consciência do próprio pensar, né, é uma característica do ser humano, que vem justamente da mente divina. Então, é um sintoma da nossa alma buscando o caminho de retorno, é um sinal da alma querendo despertar o Adão que não comeu do fruto do conhecimento ainda. Então, o homem, nesse sentido, ele é superior aos animais. Só que aqui na tradição gnóstica, a gente também vai falar que aqueles que são dominados por suas paixões, que são os ilíacos, os mais materialistas,
eles são totalmente voltados para os sentidos e para os prazeres. Então, eles, na tradição platônica, a gente vai relacionar eles assim do umbigo para baixo, da região do baixo ventre, porque Platão vai dividir também em três partes a alma humana, né? A mais inferior vai ser essa do baixo ventre, os que estão voltados para os apetites animais, a nossa alma animalizada. O homem dotado de mente e de alma, ele se torna psíquico. Aí é o segundo nível diagnóstico. Ele começa a pensar, ele começa a falar, olha, talvez não seja legal eu tentar satisfazer todos os meus desejos, porque existe uma sociedade, existe certo, existe errado, talvez não seja legal eu roubar o que eu quero só porque eu tenho que pensar no outro também, a gente vive juntos, tem um mundo que tem uma certa harmonia, tem uma certa lei. Então esse vai ser o psíquico, que ele vai começar a refletir a existência, ele não vai ser só mais um animal, né, que só busca saciedade das suas vontades, né, egoístas, né, aquela coisa meio... Ele começa a sair um pouco disso, começa a usar mais a mente racional, mas ele ainda não está aberto para o espírito. Então a gente pode pensar tanto em relação a seres humanos e animais, o desenvolvimento da alma nos reinos, mas a gente também pode pensar nesse sentido simbólico de que o homem agora, fazendo uma outra leitura, né? Esse homem dessas imagens, esse homem com H maiúsculo, que é o antropos, que é o homem espiritual, ele vai representar o espírito. Então o espírito, ele domina os animais. Quando a mente, quando a alma se volta para o espírito, ela não é mais dominada pelas paixões. A alma animal deixa de existir. Não é que a gente tem duas almas, uma alma animal e uma alma espiritual. A alma, ela vai ou para um lado ou para o outro. À medida que a alma se afasta do domínio de sua natureza inferior e animal, ela volta-se para aquilo que é da realidade superior, aquilo que pertence ao espírito. E o espírito, sendo esse reflexo do Logos universal, desse homem celestial, ele domina a natureza animal. Mesmo os animais sendo maiores e mais fortes. Então, esse poder do espírito e esse poder da mente divina faz com que a gente tenha esse autodomínio da nossa natureza inferior da alma. Mas quando o homem celestial se afasta, aí os animais voltam a se matar, a se morder, a se destruir. Então, aqui ele está falando da necessidade da presença do espírito na nossa vida, porque sem a presença do espírito conduzindo a carruagem da nossa alma, a gente fica vivendo igual uns animais, se estapeando aí virtualmente, pessoalmente, pela internet, pelo mundo afora, fazendo guerra, né, fazendo coisas horríveis. Então, aqueles que estão envolvidos nessa violência, nessa agressividade, nessa autossatisfação, seja na busca louca por satisfazer os seus desejos e consumir, comer e tudo mais, ou agredir os outros e querer, né, achar que é dono dos outros e aí comete crime e tal, isso é o ser humano completamente animalizado. À medida que ele se volta para o espiritual, ele vai conseguindo essa conexão com o homem divino, com o homem primordial, e aí os animais passam a ser domados. E aí eu falei aqui da carruagem justamente porque Platão vai ter essa imagem de que a razão, com R maiúsculo, que vai representar essa mente divina, na tradição platônica, ela precisa ser o condutor da carruagem. Sem condutor, a carruagem fica desgovernada. Essa carruagem platônica, ela tem dois cavalos, um cavalo branco e um cavalo preto. E às vezes eles estão tão desgovernados que cada um quer ir para um lado. O cavalo preto vai simbolizar a alma do baixo ventre, a alma mais animalizada. O cavalo branco vai representar a psique, a alma cardíaca, emocional, mas que já começa a entender que existe um mundo, que existe uma moral, que existe uma virtude a ser cultivada, uma religiosidade que seja, né? Mas antes disso, a gente precisa ter a condução desse homem primordial, a gente precisa ter a condução do Logos. Quando o homem domina os animais, aí a gente consegue encontrar um caminho dessa carruagem em direção aos céus da vida eterna, né? E quando o espiritual se retira, os animais se matam entre si. Então, aqui, tanto os animais literais, quanto a nossa natureza animal. Porque eles se devoram. Por que eles se devoram? Porque eles perdem o alimento espiritual. Olha aqui. Devoram-se porque não encontram nenhum alimento.
O homem, quando está presente, ou o espírito, ele prepara o solo e dá de comer aos animais. Ele domestica as paixões, né? Então, não é a gente ser apático, não é a gente eliminar os sentimentos, é a gente não ser dominado pelas paixões. A gente vai continuar tendo emoções e sentimentos, mas elas estarão conduzidas pelo Logos e não pela natureza animalizada.